Quem são as crianças que praticam bullying? Bom, vamos lá. Então, violência doméstica e agressão entre irmãos ainda são fatores de risco para as crianças se tornarem agressores, tá? Mas elas não são a única razão. Crianças que crescem em lares violentos, mas vão para a escola com um programa anti-bullying e uma atmosfera de apoio, elas não necessariamente vão se tornar agressores. E a gente sabe que, independente do que a criança vive dentro de casa, se ela tiver um ambiente seguro na escola que incentive o bom comportamento, ela pode sim ter um comportamento de não agressor. Existe, gente, um bullying mais maquiavélico que tem sido descrito, que não é cometido pelo valentão clássico. Então, as crianças que se enquadram nessa categoria, elas tendem a ter melhores habilidades sociais. Muitas vezes elas são carismáticas, elas são apreciadas pelos professores, e elas estão longe do estereótipo do idiota do valentão. Gente, valentão, mas isso aí você tem assim, parece... Uma sociopata, né? Isso, sociopata, né, Maquiavel gente? mesmo. Maquiavel. Tem uma índole ruim, né, gente? Uma má índole, né? Sim, mas tem eu acho criança isso que de má preocupa. índole, gente. A gente vê muito isso. E essa criança não vai se compadecer com o desenvolvimento de empatia. Não vai com mesmo. Uma explicação por empatia. Tá dentro dela isso aí. Agora, Exato. você acha que a criança nasceu assim, Carol? Ou será que ela aprende isso dentro de casa? Como é que será? O que eles dizem é que não é uma coisa de dentro de casa, é que é uma coisa pessoal Da e que você tem que pessoa trabalhar, né? Aí Então é duro, hein, talvez gente? exista algum diagnóstico nessa criança que exerce esse bullying mais maquiavélico aí, né? Bom, outro estudo grande com crianças de idade escolar na Itália e na Espanha, eles viram que os alunos que participavam de um exercício que consistia em pensar sobre uma situação de bullying do ponto de vista do agressor, então o que eles fizeram? Vamos organizar. Eles pegaram as crianças e falaram, vamos pensar no bullying, você como agressor, você como vítima. Os pesquisadores, eles deram às crianças um questionário sobre os seus colegas para categorizar cada criança como agressor, vítima ou um estranho. Então, os que foram categorizados como agressor por seus colegas eram mais propensos a responder ao incidente de bullying com afirmações focadas neles mesmos, no próprio agressor. Então, Peraí, como é que é o negócio? Então, ele... pegou o grupo vamos pensar que aqui na sala tem 50 crianças. Tá. Então, eles falaram assim, eu vou dar um questionário para vocês primeiro dizerem na sala quem que é vítima, quem é agressor e quem vocês não conseguem determinar. Tá. Quem ganhou mais pontos como agressor foram crianças que, ao responderem sobre si mesmas no questionário, eles tinham um foco mais sobre eles mesmos, né? Então, eles tinham autocentrado, né? Autocentrado e defendendo o agressor. Por que a agressão sempre se justificava por algum motivo, mostrando que, de fato, quem pratica bullying já tem uma característica de olhar para si mesmo ou olhar para resolver problemas de uma maneira agressiva. Entendi. Tá? Então, isso foi um trabalho grande que foi feito lá. Ou seja, ele está fazendo bullying para se autoafirmar mesmo, Exato, né? mais, Essa é a Ivani, questão, muitos né? deles diziam que se sentiam indiferentes com o sofrimento da vítima. É sociopata mesmo. Exato. Já. Tá? O cara é psicopata desde criança já, E gente. por que a gente está dizendo isso? Porque é importante que você esteja atento à possibilidade do seu filho ser um agressor. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o nosso filho sendo vítima, mas a gente tem que se preocupar com o nosso filho sendo agressor. Mas olha, sim. é o que eu falo, porque às vezes a mãe fala assim, aqui no teu consultório ele tá um anjo, mas você precisa ver em casa, ele toca o terror lá em casa. Então eu costumo dizer o seguinte, o pior é quando é o contrário. É quando a criança em casa é um anjinho e depois quando ele vai para a escola, ele toca o terror lá, você nem conhece a criança. Sim. Entendeu? O cara vira uma coisa que você, sabe, um taz maníaco, entendeu? Estranho. E eles falam, Ivani, de características que você tem que observar. Então, se o seu filho vê a violência positivamente como uma solução para a maioria dos problemas, isso é um sinal de alerta. Se ele mostra agressão tanto com adultos quanto com crianças, então aquela criança que não tem limite com os adultos, que verbaliza, o que agride verbalmente, é uma criança que provavelmente está em risco de ser um agressor. Precisa dominar os outros e controlar toda e qualquer situação, não aceita a brincadeira. Ser dominado é um risco. Ele tem que se autoafirmar, ele tem que ser o bambambam. Exato. Fica frustrado rápido, né? E o que mais? Aí não tá nem aí para quem outras pessoas estão sofrendo bullying, né? Ou, por exemplo, que estão tendo problemas. Ele não tá nem aí para ninguém. O negócio dele é ele mesmo. Isso. Certo? E você pode falar assim, mas tudo bem, se meu filho está agredindo e não está sendo agredido, eu não tô nem aí. Mas isso tem impacto no futuro, Ivani. O que eles observam? Que crianças que agridem têm maior risco do quê? Então, acabam, no final das contas, essas crianças que fazem bullying são mais propensas a ter abuso de álcool, outras drogas, por exemplo, na adolescência, na idade adulta, tem mais propensão a entrar em briga, porque é briguento mesmo, né? Vandalizar propriedades, abandonar a escola, né? A ter condenações criminais, né? A ser abusivo com parceiros, com cônjuges, até com os filhos quando adultos. Ou seja, o cara deu errado, né, gente? Já deu errado logo de cara e difícil, né? Agora, para quem está sofrendo bullying, Ivani, é muito difícil, né? Muitas vezes a criança não consegue dizer e falar. Então, a gente
gostaria que os pais ficassem atentos a mudanças de comportamento. É claro que se seu filho chegar arranhado e machucado, isso é muito fácil. Tá Ou se ele falar, como era o física. caso do Fernando, que Ou ele se me ele dizia falar. o que acontecia, graças a Deus, né? Aí é duro, né? Você Exato. tem que ficar de olho. Com Mas você certeza. começa a ver um comportamento diferente na criança, O que né, você pode Carolina? ver, Por Vani? exemplo, começa a agir de forma mais ansiosa. Às vezes a criança começa a ficar estranha, mais retraída. Não é o normal dele. Né? Isso. Começa a não comer bem, não dorme bem, não faz as coisas que ele gosta, geralmente. Que mais, Carol? Parece mais mal-humorado ou mais facilmente chateado do que o habitual. Evita certas situações. Então, a criança sempre foi de ônibus para a escola. Isso é mais incomum no Brasil. Mas a criança não quer mais ir, por exemplo, para o clube. Ou às vezes não quer ir pra Ou escola. não quer ir para a escola. Né? Exatamente. Ou tem medo de medo crescente ou depressão crescente. Você percebe o seu filho cada vez mais introspectivo, Mais calado. triste, né? Então, às vezes começa a ir mal na escola, né? Começa a tirar nota ruim, começa a falar de outra criança com um certo medo, você logo vê, Isso. né? Que mais? Você consegue perceber uma diferença, ou um declínio perceptível na forma como a criança se vê. Então, redução. Lembra que a gente falou no início do episódio? A criança tem uma dificuldade de manter a autoestima. Então, a criança passa a achar que o problema está com ela, como a gente falou do nosso caso ali no começo do episódio. Sim, né? e às vezes até você vê claramente ali, porque a criança chega machucada. Isso.